Boa noite, meus irmãos e irmãs aqui presentes na Igreja Presbiteriana das Américas. Boa noite você que acompanha a gente também pelo canal da Igreja no YouTube e está com a gente aqui nesse culto de quinta-feira, dia 30 de setembro. O presbítero Paulo já me dedurou, né? Paulo já me entregou aí que hoje é o dia do meu aniversário, então para mim é um privilégio, irmãos. É uma alegria, uma honra muito grande poder passar aqui o meu aniversário na casa de Deus e poder meditar com vocês sobre a palavra do Senhor. É um privilégio, é uma grande bênção para mim e me sinto muito honrado por ter esse momento aqui com a igreja e poder, juntos aqui, nós aprendermos mais de Deus. Eu quero convidar vocês a um tempo de oração, pedindo ao Senhor que nos ilumine, que nos ajude nessa noite a compreender a palavra dEle, ao Senhor nos ajudar nessa noite a entender aquilo que Ele tem para nós. Senhor, muito obrigado pela oportunidade, pelo privilégio que nós temos de, nessa noite, ler a Tua palavra, meditar na Tua palavra, e, ó Deus, que possamos ser, nessa noite, iluminados pelo Teu Espírito Santo, conduzidos, Senhor, pela Tua mão graciosa, pela Tua palavra, de maneira que os nossos olhos sejam desvendados, nosso coração seja quebrantado, e ao final, Senhor, dessa palavra, dessa meditação, possamos ser transformados, renovados na nossa fé. Saímos daqui nessa noite, ó Pai, amadurecidos, entendendo, Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu quero convidá-los à leitura de Gênesis capítulo 16. Nós vamos ler o versículo 1 até o 16, ou seja, todo o capítulo é um capítulo relativamente curto, uma exceção no livro de Gênesis, e a gente vai conversar sobre esse episódio da vida da família de Abrão, que nesse momento ainda era chamado de Abrão e Sarai. Eles passam por um momento de crise, e a gente vai, a partir dessa leitura, ver o que o Senhor tem a nos ensinar, o Senhor tem a nos falar nessa noite. Diz o texto bíblico assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então, Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi a sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado, o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte, no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vem e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és o Deus que vê.
Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer-Lai-Roi e está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abrão. E Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Deus abençoe, damos graças a Deus pela leitura da sua palavra, que o Senhor nos abençoe e nos conduza nesse momento. Meus irmãos, quem vem da década de 70 como eu, né, completando hoje, posso falar, posso confessar? 5.0, né? Então, Marcelo 5.0. Então, quem vem da década de 70 como eu, deve se lembrar, né, e eu vou falar aqui de um fato histórico, né, em 1978, exatamente no dia 25 de julho de 1978, na Inglaterra, na cidade de Oldham, nasceu um bebê chamado Louise Joy Brown. Louise Joy Brown. Primeiro bebê de proveta do mundo. Então, é um fato histórico, né? É uma evidência. Essa senhora hoje, né, com 43 anos, né, agora nesse ano, ela é a primeira criança nascida por fertilização in vitro. Como o próprio nome dela expressa, Joy, né, alegria, ela foi recebida com muita alegria por seus pais, que já tentavam essa gestação há mais de 9 anos. Então, qualquer semelhança é mera coincidência, né? Abrão há 10 anos na terra, 9 anos esses pais aqui tentavam ali uma gestação e conseguiram, abrindo esse passo importante na ciência. E a gente tem visto aqui, de lá para cá, nesses últimos anos, nós temos visto uma expansão, né? Um avanço exponencial na medicina, e hoje a gente não fica mais surpreso, né? Bebê de proveta, naquela época, foi uma novidade muito grande, né? Houve até marchinha de carnaval falando sobre isso, foi uma coisa nova naquela década de 70. Mas hoje, os recursos da medicina têm avançado, a ciência, né, tem sido, e a gente dá graças a Deus pela ciência, porque é uma manifestação da graça comum. Então, nós cremos que, por meio da graça comum, nós podemos perceber as bênçãos do Espírito de Deus sobre toda a sociedade. E nós vemos na graça comum a bondade de Deus na produção cultural, na ciência, na medicina. E a gente não pode, né, fechar os olhos para essa realidade. E também a gente não pode desprezar o desejo legítimo de casais hoje, de famílias hoje, conseguirem ter seus filhos através dessa ajuda da ciência. Mas o que isso tem a ver com a história de Abrão, Sarai e Agar, né? O texto lido mostra para a gente que, numa época muito antiga, quem tá contando essa história é Moisés. A gente sabe que os livros do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, são atribuídos à autoria de Moisés. E a gente tem que entender que Moisés está conversando com aqueles... Eu imagino Moisés numa roda. Eu imagino assim, Moisés com os jovens israelitas, ele numa roda, aquele velho Moisés já com 120 anos, e ele ali sentado, os jovens à volta, os garotos à volta, adolescentes, e ele contando a história. E ele contando a história do povo. Como é que vocês chegaram até aqui? Olha como é que, olha a nossa origem, olha o que Deus fez para nos trazer até aqui. Então, esse texto que nós lemos, de Gênesis capítulo 16, né, numa época muito antiga, né, aí já se vão aí 4.000 anos aproximadamente desse ocorrido, nós vemos que também uma família muito especial passou por dificuldades para ter um filho. Esse filho era o filho da promessa que eles não tinham em face da infertilidade de Sarai. O texto mostra isso. E Sarai, ela reconhece aqui, né, no versículo 1, o texto diz que mulher de Abrão não lhe dava filhos, né, e ela diz, no versículo 2, ela atribui ao Senhor a sua infertilidade. Em parte é verdade, em parte nós podemos afirmar que era a mão de Deus operando, nós vamos ver isso aqui no decorrer do texto, mas fazendo paralelo com a realidade, né, atual, em que a ciência ajuda, né? Naquele tempo não tinha bebê de proveta, naquele tempo não tinha fertilização in vitro, mas diante da dificuldade de ter um filho, Sarai buscou aqui criar uma solução humana para
resolver a questão da infertilidade e alcançar a promessa de Deus. Havia uma promessa, né? Havia uma promessa, nós sabemos disso, lá em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abrão para que ele saia da sua terra, da sua parentela, para que ele saia da casa do seu pai e vá para uma terra que Deus lhe mostraria. E a promessa de Deus em Gênesis capítulo 12, versículo 3, é que todos aqueles que o abençoassem seriam abençoados, e os que o amaldiçoassem seriam amaldiçoados, e que nele, no crente Abrão, nele seriam benditas todas as famílias da terra. É a promessa de Deus. Meus irmãos, não se trata de uma questão meramente material, não se trata de uma questão de se conseguir uma terra, uma propriedade. Trata-se aqui da própria história da redenção, que está sendo contada nas páginas da Bíblia. E essa história da redenção passa pela história de uma família escolhida por Deus, de um homem que sai lá de Ur dos Caldeus aos 75 anos, com sua mulher Sarai, que era estéril, e Deus diz que ele vai ser uma grande nação, dele sairão muitos povos, e que nele seriam benditas todas as famílias da terra. O texto bíblico nos mostra a grande história da redenção. Mas a história da redenção não é uma história fácil. A gente sabe o final da história, a gente sabe o final do que o texto bíblico vai mostrar para a gente. Mas aquele casal, aquela família, eles não sabiam o que iria acontecer. Eles não tinham a visão completa, né? Deus não dá spoiler para a gente, né? A gente quer saber como é que vai ser, né? A cada passo. Deus vai dando cada dia, Deus vai mostrando cada dia, Ele vai completando o seu plano. Isso aconteceu com Abrão e Sarai, e eles experimentaram isso, e nós experimentamos isso também na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas eu quero fazer uma pergunta: até que ponto Deus precisa da nossa ajuda para que o seu plano se cumpra em nossas vidas? Queria que você pensasse nisso. Até que ponto Sarai foi dar um jeitinho? A proposta, o conselho de Sarai, que foi, objeto de anuência aqui por Abrão, ele concordou com ela, não, sim, faça o que você quiser, vamos fazer assim. Mas a ideia de Sarai era de dar uma ajuda para Deus. Já que o filho não vem, já que eu não tenho condições de gerar um filho natural, vamos usar desse esquema, desse estratagema aqui, através da serva. Mas veja, até que ponto Deus precisa da nossa ajuda para que Ele cumpra as suas promessas nas nossas vidas? Até que ponto? Muitas vezes nós ficamos impacientes, ansiosos, e não chega, não cumpre. A gente, veja, o ano está chegando ao final, essa é a última quinta-feira desse ano. Talvez, se você voltar na sua agenda do ano passado, algumas metas, algumas questões que você queria alcançar não foram alcançadas. Mas até que ponto nós precisamos ajudar Deus a cumprir aquilo que Ele tem prometido? Será que a nossa busca por autonomia pode nos levar para longe das promessas de Deus? Será que o nosso jeito próprio, a nossa solução caseira, ela pode nos afastar, nos levar para longe dessas promessas de Deus? E como lidar com as impossibilidades da vida? Como lidar com as adversidades, com as impossibilidades da vida, a esterilidade de Sarai e a promessa de Deus? Como lidar com essas questões? São questões que nós nos fazemos hoje, mas que, com certeza, no texto bíblico, na palavra de Deus, nós vamos encontrar resposta para isso. Tenho certeza que Deus, Ele responde através da sua palavra, Em todas as esferas da nossa existência, nós precisamos discernir a vontade divina. Todas as áreas da nossa vida, profissional, familiar, na área da nossa própria saúde, nas questões da nossa vida, todas elas, na vocação ministerial, trabalho, tudo, nós precisamos discernir a vontade de Deus e aguardar em Deus, com fé, o cumprimento das suas promessas.
em vez de nós tentarmos dar o nosso jeito, em vez de nós tentarmos resolver a questão através das nossas realidades, né? Então, assim como Abrão e Sarai viveram essa experiência, né, nós hoje também somos desafiados a confiar no Deus que cumpre todas as suas promessas. Veja, 10 anos haviam se passado desde que Abrão havia saído lá da sua terra, de Ur dos Caldeus, e agora Abrão está peregrinando, né? Abrão é um peregrino numa terra que era desconhecida para ele, ele passa a conhecer essa terra, passa a habitar essa terra. Eu tenho meditado o livro de Gênesis nesses últimos 2 meses, e como tem sido abençoador para a minha vida, me deparar com esses altos e baixos, com essas realidades que eles viveram, e que, apesar da distância temporal, né, apesar de ter sido lá no Oriente, na Palestina, e do tempo decorrido de lá para cá, irmãos, nós vivemos a mesma realidade. Os nossos dilemas são os mesmos, porque o ser humano é o mesmo. Talvez você não tenha saído de Ur dos Caldeus para a terra da Palestina, de Canaã, mas Deus, às vezes, remove a gente de um lugar para outro, nos transfere, nos tira de um lugar para outro. A gente não sabe muito bem o que vai acontecer, mas o fato é que Deus agindo, Deus conduzindo, né? E por isso que é importante nós conhecermos a vontade de Deus, discernir essa vontade, para saber esperar o tempo de Deus, o cumprimento da sua promessa para a nossa vida. Então, quando ele sai, às vezes a gente tem uma visão do tempo, né, muito imediatista, sobretudo nessa época que nós vivemos. Hoje, com as mensagens instantâneas, né, tudo, se você, alguém manda uma mensagem para você, você não responde na hora, tem gente que já coloca um monte de interrogação, tem gente que já começa, né, a mandar insistentemente mensagens, porque aquela ansiedade, aquela necessidade de uma resposta instantânea, isso que está dominando hoje a nossa realidade. Mas, às vezes, as coisas demoram a acontecer. Às vezes é necessário um tempo de amadurecimento da parte de Deus na nossa vida, uma preparação de Deus na nossa vida. Só que no caso de Abrão, esses 10 anos em Canaã, esses primeiros 10 anos, parece que esse tempo fez com que a fé da família eleita, a família de Deus ali, né, de Abrão e Sarai, arrefecesse um pouco. Às vezes o tempo leva a gente a arrefecer, porque não vem o cumprimento. Você espera, você já ouviu a voz de Deus, você já sabe que é aquilo, mas está demorando. 10 anos é bastante tempo, né? 10 anos é bastante tempo, né? Então, esse tempo, essa demora, parece que fez arrefecer um pouco essa fé, essa expectativa deles. De modo que no capítulo 16 aqui que nós lemos em Gênesis, essa tensão familiar entre Abrão e Sarai, ela aumenta pela falta do filho. O tempo avança, a idade avança e o filho não vem. Né? Eu e Keila tivemos Clarice Clarice vai fazer 6 anos agora em fevereiro, então, né, com 45 anos, eu me senti um verdadeiro Abraão, Rev. Eu falei assim, caramba, estou me sentindo um Abrão aqui, 45 anos tendo uma filha, né? Então, assim, na nossa vida, você imagina a história de Abrão já com 86 anos, e Sarai também já com mais de 70 anos, para ter um filho sendo ela estéril e já tendo cessado, né, a sua menstruação, ela já estava numa fase de menopausa há bastante tempo, além de ser estéril. Mas veja, naquele tempo, essa questão da infertilidade era uma vergonha muito grande. Era uma pecha para as mulheres, e para os homens também, mas sobretudo para as mulheres, por causa do ambiente cultural e religioso em que eles viviam. Naquele tempo, os povos da terra, especialmente em Canaã, eles adoravam entidades, deuses falsos, que eram ligados à fertilidade. O Deus da chuva, o Deus da terra, o Deus da colheita, e o próprio culto que eles faziam naquela época para esses deuses da terra eram cultos relacionados à questão da fertilidade. Então, a mulher infértil, ela era vista como alguém amaldiçoada,
como alguém que não tinha a bênção de Deus, no caso, o Deus que eles mal conheciam em Canaã, Deus que era Deus de Abrão, mas que as pessoas ali não conheciam, e você sabe que eles vieram de uma cultura da Mesopotâmia, eles vieram de uma cultura lá, né, da região ali do Crescente Fértil. Então, Abrão, quando migra para a terra de Canaã, ele vem de uma cultura politeísta, de uma cultura de idolatria, e era isso que eles conheciam na época. Então, a solução do costume da época era que a mulher, se ela tivesse uma serva, ela poderia entregar a serva, a escrava, para coabitar com o seu marido. Ela poderia entregar a escrava, por quê? Porque dentro daquela realidade, a escrava ela é considerada uma espécie de propriedade, de extensão até do corpo da senhora. Então, o fato dela ceder, né, a escrava para ter um relacionamento sexual com o seu marido, para a gente é muito estranho hoje. Para a gente é algo assim, né, impensável. Mas para a cultura, para a realidade da época, era algo que era praticado. Né? O que a gente, hoje a gente tem a figura da barriga de aluguel, né, chamada barriga de aluguel. O nome mais técnico é gestação por subrogação, o nome mais bonito, né, para chamar aqui a questão da barriga de aluguel. Mas veja só, naquele momento, a Sarai fez uso de um costume da terra, contrariando a vontade de Deus. Você percebe que no capítulo 16 de Gênesis, ninguém fala com Deus, ninguém pergunta o que Deus quer. A voz de Deus vai ser ouvida lá no final, na segunda parte aí do segundo ato, quando Agar é encontrada pelo Senhor, pelo anjo do Senhor. Veja, até esse momento, ninguém busca saber a vontade de Deus. Ninguém ora, ninguém pergunta a Deus, ninguém clama a Deus. Então, a proposta humana, né, o artifício usado por Sarai, estava dentro da realidade, só que estava fora da vontade de Deus. Fora da vontade de Deus, apesar de estar de acordo com o costume da época. Meus irmãos, minhas irmãs, nem sempre o que todo mundo faz, nem sempre os expedientes usados pelas pessoas da sociedade atual ou daquele tempo são conformes à palavra de Deus, são de acordo com a palavra de Deus. Então, nós caminhamos por fé, nós andamos pela palavra de Deus, por fé naquilo que Deus fala para a gente. Nós não andamos de acordo com o costume, nós não andamos de acordo com o que o pensamento dominante na sociedade quer dizer para a gente. Então, Sarai usa esse artifício, né? A serva serve como o ventre, né? E é interessante, voltando um pouquinho aqui no texto, eu queria que você lesse comigo, quando ela diz assim, olha, no versículo 2 novamente, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Então, lembra do Salmo, quando o salmista diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ela disse, eu me edificarei através dela, tendo filhos através dela. E a palavra de Deus, a vontade de Deus é que o Senhor é que edifica a casa, o Senhor é que faz. Deus é poderoso para fazer o milagre, nós sabemos, mas muitas vezes a nossa impaciência, a nossa incredulidade nos leva a tomar medidas precipitadas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui na sequência. Veja só, todo esquema humano que é fora da vontade de Deus, todo esquema humano fora da vontade de Deus tende a fracassar. Essa é a verdade, é isso que nós vemos aqui no texto. Em vez de melhorar o clima da família, em vez de resolver a tensão familiar, a gravidez de Agar acirra os ânimos. Porque a escrava, agora, ao perceber que tinha concebido, ela passa a desprezar
a senhora. Então, Sarai passa a ser desprezada, né? A gente não tem aqui como exatamente se deu, né? Como é que foi esse tipo de desprezo, mas o que o texto mostra para a gente é que isso leva a um desgosto muito grande de Sarai. Ela, pensando que ia se edificar através da escrava, ela foi ali afrontada, ela foi zombada por causa dessa gestação. Veja, ninguém procura, nesse momento, ouvir a voz de Deus. Aqui nós temos, né, uma sequência de erros familiares. A escrava concebe e zomba da senhora. A senhora, irada, faz uma acusação falsa sobre Abrão. Ela faz uma acusação falsa que ela diz assim, olha, versículo 3, né? Versículo 5, diz assim, versículo 5, disse Sarai a Abrão, seja sobre ti a afronta que se me faz a mim, eu te dei a minha serva para possuíres, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me, julgue o Senhor entre mim e ti. Então, veja só, todo esquema humano, ele tende ao fracasso. Toda estratégia humana fora da vontade de Deus, ela tende a dar em erro. E o que acontece aqui? Nós temos um Abrão silencioso, faz lembrar o silêncio de Adão, em Gênesis capítulo 3. Lembra quando Adão, né, ele recebe o fruto da esposa e come, e depois quando Deus, né, aparece novamente para conversar com o homem e a mulher na viração do dia, eles se escondem. E aí começa a troca de acusações. O que foi isso, Adão, que você fez? Foi a mulher que tu me deste. E mulher, o que você fez? Foi a serpente. E a serpente não tinha para onde correr mesmo, porque ela estava envolvida em toda essa trama da queda. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, a questão é a seguinte, é uma sequência de erros que piora o clima, a ponto de a escrava, depois de ser humilhada por Sarai, porque a resposta de Abrão, novamente, é excelente. Primeiro, ele concorda com o conselho de Sarai. Ele se omite. Segundo, ele se omite e diz assim, você faz o que você quiser com a sua serva. E ela a humilha, ela talvez tenha agredido ali a serva, de alguma forma ela oprime e ela foge. Então, mais um erro também que ela foge. Nesse segundo ato, nessa parte, né, final, a segunda parte do capítulo, nós temos o Senhor achando Agar. Se você perceber, leia comigo aqui o texto, versículo 7, tendo-a achado o anjo do Senhor. Veja, Agar fugia da sua senhora, Agar fugia de Sarai. Não foi Agar que achou o Senhor, foi o Senhor que achou Agar. A narrativa mostra aqui que o anjo do Senhor, que na verdade é uma teofania, é o próprio Deus presente, ele faz uma pergunta que é muito direta, de onde vem e para onde vais? De onde vens e para onde vais? E ela confessa, nesse ponto ela reconhece o erro, eu estou fugindo da minha senhora, ela confessa, e a resposta dada aqui, pelo anjo do Senhor, que acha Agar, repito, não é Agar que acha o Senhor, é como se Deus estivesse procurando por ela. O texto aqui, a expressão, é como se Deus estivesse buscando, procurando, e Deus acha. Junto à fonte, né, que vai receber um nome especial, essa fonte, a fonte junto ao caminho de Sur, que era o caminho para o Egito, para onde ela fugia. Então, veja só, a ordem de Deus é, volta e humilha-te debaixo da tua senhora. E mais, a ordem de Deus vem acompanhada de uma promessa. A promessa de Deus, feita a Agar, é que aquele bebê que ela concebeu, ele também vai ser um homem poderoso, vai formar uma nação. E essa promessa sobre o futuro de Ismael que significa Deus vê, né, Deus ouve, né, Deus ouve, a expressão aqui que significa Ismael, mostra que, apesar de toda essa
sequência de erros, o nosso Deus é gracioso. O nosso Deus é o Deus que vem ao nosso, a nossa direção. É o Deus que vem para nos restaurar. Então a palavra do Senhor para ela é: volta, humilha-te, e Ele dá uma promessa. A promessa do futuro de seu filho, de Ismael. E é interessante que o texto coloca aqui Agar, veja só, gente, Agar, a escrava egípcia, Agar, todos aqui estão errados, Abrão, Sarai, Agar, todos estão errados, mas no momento em que ela confessa, no momento que ela reconhece o erro, estou fugindo da minha senhora, ela recebe uma ordem de Deus, uma promessa de Deus. E é o único registro no texto bíblico aqui de uma mulher que dá um nome a Deus. Interessante, né? Porque Deus se revela, você vai ver no texto, quando Deus se apresenta para Abrão, ele fala: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Lá no capítulo 17, ele vai se apresentar dessa forma: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus vai se revelando com seus nomes, aqui no Gênesis. Mas, nesse texto, a escrava, Agar, nomeia Deus. Ela chama Deus de El Roi. El Roi. El Roi, que significa aquele que me vê. Aquele que me vê. Meus irmãos, mesmo que a gente fuja, veja, a sequência de erro levou uma fuga de Agar. Mesmo que a gente fuja, e a gente cantou isso aqui hoje, né, Paulo? Se eu for ao céu, Salmo 139, se eu for para os confins dos mares, até ali a tua mão me guiará, e tua destra me susterá. É a expressão do Salmo 109 que nós cantamos hoje, 139, que o salmista reflete essa realidade da presença de Deus. Então, ainda que a gente fuja, ainda que a gente pensa que pode fugir da vontade de Deus, o Deus que fala com Agar, que acha Agar, é o Deus que vem na nossa direção. É o Deus da graça, é o Deus maravilhoso, que ama o pecador, que restaura o pecador, que restaura o nosso caminho, a nossa vida, e é o Deus que também nos dá promessas. Então, você vai perceber o seguinte, que ao final, ao ter obedecido, ela volta para sua casa, para sua senhora, e o final aqui do capítulo ele vai destacar esse cuidado de Deus. O cuidado de Deus a partir da confissão, da obediência, da sua promessa sobre Agar. Ela volta e você vê o seguinte, que a providência de Deus não é frustrada pela imaturidade, pela impaciência humana. Porque você vai ver que dentro desses erros todos, dessa realidade que nós vimos aqui no capítulo 16, a providência, a mão de Deus, a mão de Deus, ainda que invisível, ela vai conduzindo os passos, a história, toda ela, debaixo do controle de Deus. Ela faz com que Deus cumpra a sua promessa, faz com que a promessa de Deus seja cumprida no seu tempo certo. Então, veja, a impaciência humana não antecipa a promessa. Queria que você guardasse essa primeira lição aqui que nós podemos tirar do texto. A impaciência humana, a nossa impaciência, não antecipa a promessa divina. A nossa impaciência não antecipa o cumprimento da promessa. Veja só, nesse tempo em que Abrão, Sarai e Agar fazem esse expediente de ter um filho dessa maneira, eles tentam, como nós já colocamos no início, no nosso questionamento, será que nós podemos ajudar Deus a cumprir a promessa dele? Certamente que não. Mas quando nós andamos na vontade de Deus, quando nós caminhamos na vontade de Deus, quando nós buscamos a vontade de Deus, quando nós nos importamos com isso, gente, quando a vontade de Deus é importante para a gente busca. Quando a vontade de Deus faz sentido para a gente, mesmo que as aparências, as circunstâncias sejam adversas, sejam contrárias, mesmo que o cenário não seja aquilo que a gente está esperando. Está demorando 10 anos, mas veja,
a impaciência não vai antecipar o cumprimento da promessa. A promessa vai se cumprir no tempo de Deus. E de acordo com o relato bíblico, se você avançar um pouquinho aí, né, no seu dever de casa, e você ler os capítulos seguintes, você vai ver que a promessa de Deus que se cumpre em Isaque vai acontecer 13 anos depois. Então, eles ainda vão esperar mais 13 anos para que a promessa de Deus, de acordo com aquilo que Deus determinou fazer, um filho das entranhas de Abrão, como Deus tinha prometido lá no capítulo 15, vai nascer, e ele vai se chamar Isaque, riso, e ele vai nascer do ventre da estéril, ele vai nascer do ventre da mulher que não podia ter filhos. Sabe por quê? Porque nesse capítulo 16 nós vemos Deus afastando todas as possibilidades humanas, para mostrar que Ele é poderoso, para mostrar que Ele faz conforme aquilo que Ele determinou fazer, conforme a sua vontade. Então, o capítulo 16 mostra isso. O esgotamento dos recursos humanos, das possibilidades humanas, para que Deus faça o milagre, para que só reste o milagre. A gente muitas vezes se depara com situações assim, né? As portas vão se fechando, as coisas vão se conduzindo de uma maneira que nós pensamos assim, olha, como é que vai ser agora? Humanamente não tem saída, não tem solução, mas dentro do que Deus se propõe a fazer na nossa vida, muitas vezes Ele vai fechar todas as possibilidades, Ele vai fechar todas as portas, para que a gente saiba, para que a gente tenha certeza que aquilo que aconteceu é fruto do milagre, da operação sobrenatural, da mão poderosa de Deus na nossa vida. Meus irmãos, a impaciência é filha da incredulidade. E ela tem uma irmã. Sabia, Paulo? A impaciência é filha da incredulidade. E ela tem uma irmã. Ela é irmã da precipitação. A nossa precipitação não antecipa o plano de Deus. Não existe. O tempo de Deus vai se cumprir no tempo dele. Veja só, esse cenário, né, que nós vemos aqui, de impaciência, de incredulidade, de precipitação, é o oposto da postura da fé. A impaciência se opõe à fé, porque a fé nos faz esperar. Mas não é uma espera passiva, não é uma espera inerte. Às vezes as pessoas confundem o esperar em Deus com a inércia, com a inação, né, com uma passividade. Não, nós esperamos em Deus de forma ativa, porque nós, ao esperarmos em Deus, nós buscamos o caminho de Deus, a vontade de Deus, e não o nosso caminho, e não a nossa vontade, e não o nosso jeitinho. O salmista lá no Salmo 40, ele aprendeu a esperar em Deus. Salmo 40, vocês conhecem de cor, né? Versículos 1 a 3, ele diz assim, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me do poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico. Olha que maravilha. O Deus que tira a gente do poço de lama, do pântano da incredulidade, o Deus que tira a gente do buraco, né, da fossa, e o Deus que firma os nossos pés na rocha, e Ele põe, você não faz o novo cântico, você não tem a capacidade para cantar um novo cântico, mas Ele pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. E aí o salmista arremata aqui no versículo 3 dizendo, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Meus irmãos, a nossa espera com paciência, com fé, é um testemunho daquilo que Deus está fazendo. Então, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. E a nossa espera, a nossa paciência, a nossa fé, que vai sendo exercitada, amadurecida, nas provações, nas adversidades, nas dificuldades, ela se torna essa manifestação viva de Deus presente e que age na nossa vida. Quando nós nos encontramos e nos reencontramos com a palavra de Deus, é maravilhoso. É maravilhoso quando nós ouvimos a voz de Deus, né? Quando nós estamos fugindo lá para o deserto de Sur, mas junto à fonte,
o Deus que nos acha, o Deus que nos vê, o El Roi, que nos encontra na nossa rebeldia, na nossa soberba. A soberba de Agar, a rebeldia de Agar foi encontrada pelo Deus da graça, pelo Deus que transforma vidas. E ela, depois daquele encontro, ela passa a confiar, a descansar também em Deus. E veja, quando nós nos reencontramos com essa verdade da palavra de Deus, quando nós ouvimos a voz de Deus, do Deus que nos vê, nós compreendemos que Deus abençoa aquele que descansa e espera na verdade das suas promessas. Nós assim, é claro que isso é um milagre, é claro que nós não temos essa capacidade, é claro que alguém pode dizer assim, Marcelo, falar é fácil, mas veja, falar não é fácil, porque quando a gente ouve a voz de Deus, é porque Deus fala com a gente na situação, Deus fala com a gente na realidade, na luta, na dificuldade, na adversidade, e Deus opera com a sua palavra, essa fé, essa paciência, essa esperança e o descanso nele, o descanso da nossa alma em Deus. A segunda questão, a segunda lição que o texto também nos ensina, é que os esquemas humanos não alteram o cumprimento da promessa de Deus. Mas, espera aí, não é a mesma coisa? Não. Eu falei no primeiro ponto que a nossa impaciência não antecipa a promessa de Deus. A nossa impaciência, que é filha da incredulidade e é irmã da precipitação, ela não antecipa a promessa de Deus. E agora, nesse ponto, os nossos esquemas humanos, o nosso jeitinho, a nossa maneira de resolver as coisas sem Deus, não altera, o nosso esquema não altera o cumprimento da promessa de Deus. Graças a Deus por isso. Irmãos, existem duas atitudes normalmente adotadas pela pessoa impaciente. Tá? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Duas atitudes, Leandro. Primeira atitude, nada pessoal, tá, Leandro? Tá? Isso aqui é só para a gente interagir aqui, mas nada pessoal, nenhuma direção tá para você não, tá, Leandro? Mas, veja, primeira atitude é desistência. São duas atitudes que o impaciente normalmente adota. Primeira é desistência. Quando sente a dificuldade, começa a dificuldade para alcançar o que ele espera, o medo da frustração, leva simplesmente a pessoa a abandonar tudo e desistir. Quanta coisa fica pelo caminho, não é verdade? Cursos que nós começamos, está difícil, não vou aguentar, aí eu abandono. Relacionamentos, isso acontece em profissões, isso acontece em ministérios, isso acontece em relacionamentos, casamentos. Simplesmente a pessoa, pela impaciência, desiste. É uma primeira atitude. A segunda atitude é uma atitude de reatividade emocional. Você sabe que uma pessoa reativa, ela está sempre respondendo de uma forma impetuosa, impaciente às realidades. Quando os autores que trabalham questão de inteligência emocional, mindset, eles falam muito sobre a questão do proativo e do reativo. Então, eu lembro quando eles falam sobre essas questões, que são definições humanas, neurocientistas, aí, os escritores dessa área, eles falam disso, olha, você tem que ser um proativo, não um reativo. E é verdade, faz sentido. E o texto bíblico mostra isso. Essa segunda atitude reativa, emocional, é um contragolpe, a pessoa vê as dificuldades, ela começa a contragolpear, a lutar, mas é uma luta desesperada. Paulo, quando fala sobre essas questões, ele fala assim, meus irmãos, eu luto, mas não desferindo socos no ar. Eu luto, eu combato, mas eu sei o que eu estou fazendo, como eu estou lutando. Segundo aquilo que Deus tem colocado, segundo aquilo que Deus tem proposto para ele. Mas veja, essa postura da reatividade emocional foi adotada por Sarai. Ela não ficou na inércia, mas ela agiu de forma reativa, com essa sua postura, veja, colocando a escrava para gerar o filho no seu lugar e depois se indignando com a postura da escrava. O caminho adotado por Sarai é o caminho da reatividade. É esse caminho de tentar realizar o sonho
tentar realizar, né, a promessa por sua própria conta, tentando dar uma ajudinha para Deus, e que acaba, né, desaguando num verdadeiro desastre. Então, veja, os expedientes humanos, os esquemas humanos, não alteram o cumprimento da promessa de Deus. Eles não vão alterar. Graças a Deus por isso. Porque se fosse depender deles, essa família terminaria aí. Abrão se separaria de Sarai, né? Eles se separariam, ou viveria com Agar ou arranjaria outra mulher. Mas, graças a Deus, pela sua misericórdia, pelo seu amor e pela sua soberania, que não deixa cair por terra as suas promessas. Deus tem compaixão dos orgulhosos que se humilham. Eu sei que aqui ninguém é orgulhoso, né? Só eu. Sei que ninguém tem orgulho aqui, só eu. Mas Deus, veja, Deus tem compaixão dos orgulhosos que se humilham. O texto vai mostrar isso para a gente, né? No retorno de Agar e no decorrer dessa história que você vai ver nos próximos capítulos do livro de Gênesis. Terceiro ponto que eu queria também aqui aprender desse texto é que a verdadeira fé espera com paciência o cumprimento da promessa. Então, duas coisas foram negativas aqui nesses pontos, né? Agora vamos para um ponto positivo. A verdadeira fé espera com paciência o cumprimento da promessa. Ah, Marcelo, mas eu já sei disso. Eu também já sei, você sabe, mas a gente precisa botar em prática. A gente precisa aprender na prática a viver essa realidade. Gente, a história de Abrão e Sarai, eu estou usando o nome antigo antes da mudança, porque esse é o contexto que eles vivem. Essa história deles vai ser transformada nos próximos capítulos de Gênesis. Eu quero fazer esse convite para que você leia o texto em casa. Leia os próximos capítulos para você saber o que vai acontecer. Mas o que você pode destacar desse texto é que eles vão passar por um processo de amadurecimento. Eles vão passar por um momento de maturidade, de fé. Você vai ver, né, que os próximos capítulos, o capítulo 18, por exemplo, você vai ver Abraão como intercessor. No capítulo 17, Deus chama Abraão, Deus muda o seu nome, Deus lhe dá novamente o renovo da promessa, da aliança. Você vai ver no capítulo 22, Gênesis 22, o que acontece em Gênesis 22? Deus fala assim, olha, me dá o teu filho, o teu único filho, Isaque. Você vai ver a maior prova que Abraão passa, quando Deus pede o filho, Isaque. Você imagina, né, depois de tanta luta, depois de tanta dificuldade, agora o Senhor me pede o Isaque. Né? Deus me pede aquele filho. Mas o texto de Hebreus, lá no capítulo 11, ele vai mostrar que Abraão, já posso falar de Abraão, porque aí o nome já está diferente, Abraão cria que Deus era poderoso até para ressuscitar dos mortos o seu filho. E é por isso que ele caminha. Meus irmãos, o texto de Gênesis 22, ele vai mostrar para a gente que o Senhor proverá o cordeiro. Não era para sacrificar o menino, mas era uma prova de fé, mas era uma caminhada de fé. 3 dias subindo aquele monte, os servos ficam lá embaixo, Abraão e seu filho Isaque sobem o monte, o menino pergunta, adolescente, né, é curioso, pai, olha, lenha, fogo, cutelo, cadê o cordeiro? Meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Meus irmãos, não é uma frase de expressão. Não foi uma frase de impacto que Abraão usou para o seu filho. Não foi uma frase de chavão, de impacto, para deixar o menino quieto subindo o monte, não. Foi a palavra da fé. Meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Sabe por quê? Porque o Abraão que sai dessa experiência do capítulo 16, que vai caminhar por mais alguns anos, mais 13 anos até ter o seu filho, é um homem que teve a experiência da transformação da incredulidade para a fé, da impaciência para a esperança, para a paciência na promessa de Deus, no plano de Deus que Deus tinha para ele. A Sarai, que é mudada também para Sara, ela vai ser mais à frente uma mulher do conselho sábio, não uma mulher que dá o conselho errado para o marido, que quer resolver a situação de qualquer maneira do seu jeito,
Mas você vai ver a transformação dessa família, a duras penas. A duras penas. Quando nasce Isaac e o Ismael já era um adolescente, o Ismael faz bullying com Isaac. O Ismael, maltrata Isaac, a ponto de eles terem que mandar embora. Vocês vão sair daqui. Deus fala, manda sair a escrava com seu filho. Mas Deus cuida de Agar e de Ismael no deserto. É outra cena também, que faz a gente chorar quando a gente lê. Agar se separa do filho e diz assim, olha, eu vou ficar aqui para não ver o menino morrer no deserto. E aí o anjo do Senhor aparece de novo. E o anjo do Senhor sustenta Agar, sustenta Ismael, mas veja, o cumprimento da promessa era Isaac. O cumprimento da promessa era Isaac. E veja, nesse caminhar da fé, essa família foi transformada. Nesse caminhar da fé, esse pai, esse marido, essa esposa, essa mãe, foram transformados. Para enxergar que, pela fé, as promessas de Deus, no tempo de Deus, vão se cumprir. Tem uma fala aqui que eu anotei de R.C. Sproul, saudoso Sproul, diz assim, como seu marido, Sara, considerou a Deus como fiel. Essa é a dinâmica da fé. A fé não é crer que há um Deus. A fé é crer em Deus. A fé é confiar na fidelidade de Deus. Quando eu sou fiel, estou confiando naquele que considero perfeitamente fiel. Foi isso que Sara fez. E é isso que as pessoas fazem hoje, nós. É isso que nós fazemos hoje. Quando nós pomos a nossa confiança em Deus. Porque nós reconhecemos que Ele é o único que é digno de plena confiança. O nosso Deus é digno de plena confiança. O Deus que tem cuidado de nós, o Deus que tem sustentado a nossa vida. Hoje nós vivemos isso, irmãos. Hoje nós vivemos as impossibilidades. Hoje nós vivemos as adversidades. Hoje nós vivemos a esterilidade. Seja a esterilidade em relação aqui a um bebê, a gerar um bebê, seja a esterilidade ministerial, profissional, familiar. Nós experimentamos isso, mas confiando no Deus que cumpre as suas promessas, no tempo certo, segundo a sua vontade soberana, nós caminhamos e nós somos amadurecidos. Moisés está contando a história para os jovens. Moisés reúne ali o Nuno, o Mateus, a volta ali, Cássia, o Gabriel, reúne aquela turma ali em volta, a UPA, lá na entrada de Canaã. Ele reúne aqueles jovens e ele conta a história para eles. Ele conta a história para eles, exortando aquela nova nação, a nação de Israel, depois de 40 anos de peregrinação no deserto. Moisés está contando para eles a história deles e exortando o povo a confiar nas promessas de Deus. Irmãos, eles iam entrar em Canaã, eles iam ter que conquistar a terra. A promessa, depois de 400 anos, que havia sido feito a Abrão lá atrás, 400 anos, aquela família vai passar no Egito, mas eles vão sair do Egito e vão tomar posse da terra que Deus havia prometido para eles. Então, Moisés está exortando a nação de Israel a confiar nas promessas de Deus, naquele momento que eles se preparavam para a conquista da terra. Esse texto, ele mostra para nós hoje, e naquela época, para os descendentes de Jacó, para os filhos de Israel, que as soluções feitas, engendradas pela nossa incredulidade e pela nossa impaciência, jamais poderão modificar ou antecipar o cumprimento da promessa de Deus. A redenção é sempre obra exclusiva do Senhor. A redenção é obra exclusivamente dele. E ainda que a gente, em algum momento da nossa vida, talvez seja agora, hoje, talvez você esteja aqui ouvindo essa palavra e vivendo alguma coisa semelhante. Mas o que a Escritura ensina para a gente, assim como Moisés exortava o povo naquela época, o que a Escritura ensina para a gente é que nós devemos confiar na promessa de Deus, esperar o tempo dele, a promessa dele vai se cumprir, conforme a vontade dele, e que, guardadas as devidas proporções de tempo, de espaço, de cultura, a promessa divina
de abençoar todas as famílias da terra. Essa promessa se cumpre em Cristo e se cumpre em nós, porque nós também somos chamados filhos de Abraão. Nós também somos família da fé e nós também fomos alcançados por essa graça maravilhosa, por essa misericórdia, por esse Deus que é compassivo, que é bom e que mesmo com o nosso orgulho, com a nossa impaciência, com os nossos descaminhos, Ele é o Deus que cumpre a promessa. Ele é o Deus que faz valer a sua palavra. E é que vem na nossa direção e nos ama e nos resgata. Então que nessa noite essa palavra, ela possa ficar guardada no nosso coração. Que a palavra de Deus gere fé. A palavra de Deus gere em nós a fé necessária para enfrentar essas impossibilidades, essas dificuldades, essas realidades que nós vivemos hoje. Abraão e Sara não eram melhores do que nós e nem piores. Nós não somos melhores nem piores que eles. Nós experimentamos as mesmas realidades e dificuldades. Aqui no século 21, nesse tempo de hoje. Mas Deus não mudou. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, é o nosso Deus. O Deus que cumpre as suas promessas. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe, o nosso coração, nossa mente hoje com essa palavra. Amém.